Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você tá no canal Scantevo. Esse é mais um vídeo da Maratona Mental e a minha dica é: assista sempre os vídeos na ordem. O link da playlist tá na descrição. Vamos lá então, pessoal. Dessa vez eu quero falar com vocês sobre algo muito importante que é o silêncio. Então vou colocar assim, ó, silenciar para ouvir, beleza? Então aqui, por exemplo, tenho certeza que você está assistindo esse vídeo, mas hoje você já viu, ouviu, leu alguma opinião, alguma comparação também, afinal é muito comum nos dias de hoje tantas comparações e muito disso provavelmente através de notificações, seja com barulhinho, sem barulhinho, enfim, muitas coisas, né, para prender a sua atenção aí nos dias atuais e a gente precisa estar esperto aí sobre como fugir um pouco disso para a gente encontrar um caminho no desenvolvimento da nossa mentalidade e também da espiritualidade, beleza? Então silenciar para ouvir, porque se não for assim, sinceramente, fica muito difícil você ter foco, fica muito difícil você ter discernimento sobre algumas coisas também. Então você precisa realmente silenciar. Então silenciar as notificações por algum período, encontrar o silêncio também em algum período aí no seu dia a dia é muito importante. E aqui a gente não está falando, né, de autoajuda, nada do tipo, mas simplesmente decidir mudar a mentalidade. Então o silêncio tem tudo a ver também para esse desenvolvimento da mentalidade, mas também da espiritualidade, beleza? Então aqui eu gostaria de deixar para vocês lerem depois Salmos 46, 10, que lá basicamente diz o seguinte, são várias as traduções, mas por exemplo, ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus, eu sou o Rei das nações e o Rei do mundo inteiro. Então aqui em algumas traduções está assim, aquietai-vos, né, e sabeis que eu sou Deus, enfim, né? Focando então na importância do respira, silêncio. Vocês vão entender a importância disso em instantes, beleza? Então aqui eu considero importante o desenvolvimento mental, mas espiritual também. Por quê? Mental, porque sem o silêncio, ou seja, no meio daquela bagunça, da barulheira, é difícil você pensar em alguma coisa, focar, se concentrar, discernir. E também você não consegue muito sobre espiritualidade no meio da barulheira. Você precisa se concentrar, respirar, orar, meditar, refletir, ouvir a si mesmo. É muito importante, é tão raro nos dias de hoje, né? Então tudo isso vai te guiando também para o lado ali da sabedoria que você tem que ter, seja no mercado, seja na vida, na profissão, enfim. Tanto faz, né? Então, por que o silêncio, né, ele é tão importante assim, não só para o mental, mas também para o lado espiritual, né? Porque nem sempre, né, Deus vai gritar na sua orelha. Então, nem sempre Deus fala alto, beleza? Agora, como que eu vou ouvir algo que não está sendo falado alto se eu estou no meio da barulheira? Difícil, né? Então só existe um jeito de você ouvir quando Deus não fala alto com você, porque Deus pode também sussurrar nos seus ouvidos. Então qual a única maneira de você ouvir um sussurro? Somente no silêncio, né? Então por isso que eu convido vocês a experimentar o silêncio, né? O poder de parar tudo, que seja por um período no dia, e ficar no absoluto silêncio.
Que nem aqui eu tenho o meu espaço, o meu quarto / escritório. Eu fecho todas as portas, porta do banheiro, porta do quarto, a janela aqui também tem uma boa proteção em relação ao áudio, etc. Ligo o arzinho condicionado e não ligo absolutamente nada e desligo todas as notificações do telefone. Então é onde eu encontro minha paz, no silêncio. Então eu convido vocês a hoje pelo menos experimentar isso, ou seja, o poder de ficar em silêncio, que seja por 5, por 10, por 15 minutos, o tempo que você conseguir direcionar aí, porque vai fazer toda a diferença lá na frente no momento do clique. Tá? Então eu não canso de repetir aqui para vocês. Poxa, Tevo, eu queria ter essa calma que você tem. Não, você precisa ser calmo na sua vida. E na hora que você estiver operando é mais um momento ali da sua vida, né? Então algo muito importante também de vocês compreenderem é o seguinte. Eu não sou, tá? Sinceramente, de, por exemplo, ficar fazendo meditações e tal. Mas eu gosto de ler a palavra, eu gosto de orar, gosto de ficar no absoluto silêncio, sem pensar em nada e ver o que vai passar pela minha mente. E você tem que ser livre, desprendido, deixa passar, só analisa o que está passando ali, depois você vai tentar entender isso, que é justamente quando você para de dedicar atenção, né, lendo, ouvindo, vendo, fazendo alguma coisa, para simplesmente olhar para dentro e se ouvir. Por isso que eu falei antes, né, o poder de você ouvir a si mesmo, né, algo extremamente raro e que eu descobri o poder disso na minha vida, né? E cientificamente a gente está falando aqui de algo muito interessante quando você fala sobre oração, sobre meditação, sobre ficar em silêncio, né? Que é justamente a amígdala cerebral, né? Então a amígdala cerebral, ela é uma região responsável por algo que atrapalha muita gente no mercado. Então assim, como você vai tratar isso, entre aspas, né? Já que é uma região que está ligada diretamente ali com ansiedade e medo. Quando junta as duas coisas, aí ferrou, né? Então, área responsável por medo e ansiedade. Se você começar a cuidar, então, da tua mentalidade, valorizando essa questão do silêncio, né? Se ouvindo, orando, meditando, enfim, você está beneficiando justamente esse lado do cérebro ali, responsável pelo medo e pela ansiedade, né? Quantas vezes você já parou 10 minutos no seu dia para simplesmente ouvir a sua respiração, para você entender que você está no controle da sua respiração? Então, por exemplo, na minha família, a gente tem pessoas que, para controlar, por exemplo, uma crise de pânico, coisa do tipo, a respiração é a primeira coisa antes de qualquer medicamento, né? Então, quantas vezes você parou para entender que você está controlando a sua respiração, que você está no comando, não é tudo no automático. Primeiro, é um grande privilégio, pela misericórdia de Deus, mais um dia, estamos aqui, maravilha, pô, show de bola. Então vamos valorizar isso, né? A gente acordou, a gente está vivo, estamos respirando, então entender que a gente comanda essa respiração, que a gente comanda a nossa mente, então vamos guiar nossos pensamentos, vamos entender também através do silêncio como que as coisas funcionam, porque lá na ponta tem o medo e a ansiedade te atrapalhando em um monte de coisa, não só no trade, e agora você sabe da onde que vem isso, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui mais um tópico, vamos ver se cabe aqui do lado de cá, que é, esses dias eu estava até pesquisando, né, sobre uma pedaleira de guitarra, etc, né, e fui ver sobre a palavra, né, córtex, né? Então tem até em algumas músicas e tal. Então o córtex pré-frontal, que é muito importante também, é a parte do cérebro que está ligada justamente a essa clareza, ou seja, sem confusão. Tá muito claro, tá muito nítido, né? E tomada de decisão. Então percebe que sem você entender o quão poderoso é o silêncio para você se desenvolver mentalmente, espiritualmente também, você pode ter tomada de decisão ruim no mercado, na vida, em tudo. Você pode não ter clareza nenhuma sobre determinados aspectos. Você pode ter ansiedade te derrubando ou o medo te impedindo de tentar, por exemplo, né? Então, quando você para, você fala assim, putz, eu vou começar a tirar 10 minutos aqui do meu dia que seja,
Eu vou zerar notificação, vou zerar tudo. Vou sentar ali. Eu gosto de ficar, por exemplo, no quarto escuro só com aquela luminária ali violeta ligada, né? Me traz uma calma muito grande, né? Então você sai daquele modo de sobrevivência, né? De estar sempre fazendo alguma coisa, tal coisa e tal, vai. E é onde eu percebo que o cérebro ele entra nesse modo de criação, vamos falar assim. Então quando você tira esse monte de bagunça, você fala, cérebro, agora você tem um espaço aí para você fluir alguma coisa. E é geralmente quando eu percebo esse aspecto relacionado, então, à criação. Né? Então a gente está o dia inteiro lendo, ouvindo coisa, etc. Sai do automático, né? Porque sabedoria ela não gosta de barulho, né? Essa frase não é minha, eu já vi na internet uma vez e realmente sabedoria não gosta de barulho, ela não nasce do barulho, né? Ela vem justamente do silêncio. Então silenciar para ouvir Deus, para ouvir você mesmo, para você se desenvolver em vários aspectos também. Então, de novo, né? Como eu sempre falo aqui, né? A parte prática é muito importante, né? Então tira 10 minutinhos ali, coloca um cronômetro ali na tela, ou um telefone, um despertador, alguma coisa, e respira e fica só observando o que está passando, né, pelos seus pensamentos ali, que nem eu falei antes, né? Então o cérebro ele precisa desse espaço vazio, é que nem um disco de computador, né? Quando ele está cheio, você precisa limpar para colocar novas informações ali. Então, quando você tira esse fluxo, né, esse monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e para, o cérebro fala, pô, agora realmente eu consigo organizar as coisas aqui e reorganizar as ideias também, as prioridades. É quando você decide estudar, se capacitar, anotar os tópicos também, enfim, define caminhos para esse desenvolvimento, né? Então, o silêncio basicamente é isso, ele é como se fosse um laboratório. Então o silêncio ele não vai te fazer assim, então agora desenvolvi isso no silêncio. Não, o silêncio ele vai permitir que o seu cérebro fale, opa, temos um espaço aqui, vamos criar algo aqui, vamos desenvolver algo diferente aqui, que agora eu tenho espaço aqui justamente para entregar essa clareza para a pessoa, né? Então a mente tem todo esse poder. Então é no silêncio também que não somente o cérebro considera esse laboratório, mas é onde Deus, né, eu acredito muito nisso, né, ele se inspira para organizar nossa mente, né? Então, Deus quer falar com você, mas você está falando com tudo e com todos ao mesmo tempo, será que você vai ouvir? Pode ser que pela misericórdia dele, ele ainda assim tente falar com você, mas você não vai ouvir. Agora você, dando esse silêncio, dando esse espaço para ele, né, provavelmente você consiga realmente discernir o que é lixo, vamos falar assim, do que realmente é algo que cabe em uma mente, né, realmente organizada. Então, assim, quem aprende a silenciar, ou seja, se calar, né, acaba dominando, então, o ruído por fora, que é muito importante também. Então, você se blinda, gosto muito dessa palavra, né? Então, quando você fala, vou ficar quietinho aqui para me entender, me conhecer, ouvir Deus e conseguir organizar as coisas na minha mente para depois colocar tudo em prática, porque muita gente faz tudo no automático, que nem eu falei antes, no modo sobrevivência, mas eu realmente não acredito que seja assim que as coisas funcionam, né? Porque para mim, de fato, né, o silêncio ele não é simplesmente assim, é a ausência de som, né? Não, na verdade ele é a presença, né, de uma direção. Quanta coisa para internalizar, para refletir, para colocar em prática. Comenta aí o que você mais achou bacana no conteúdo desse vídeo. E se você caiu de paraquedas aqui na Maratona Mental, não deixe de conferir na descrição e também no primeiro comentário fixado a playlist para você assistir tudo direitinho, na ordem e não ficar aí perdidão ou perdidona. Se curtiu, deixa seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!